Você já se perguntou quanto custa para produzir cada episódio de uma série? Já se perguntou qual foi a série mais cara produzida na história? Hoje eu vou trazer uma lista para você com as 12 séries mais caras de todos os tempos, baseado em pesquisas da internet. Espero que essas informações estejam certas. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e já vou começar a lista aqui com a 12ª série da lista, que até hoje é a minha favorita da Netflix, que é Sense8. Para quem ainda não conhece Sense8, ela conta a história de grupos de pessoas ao redor do mundo que estão ligadas mentalmente e precisam achar uma maneira de sobreviver sendo caçadas por aqueles que as veem como uma ameaça para a ordem mundial. E essa é fácil a gente deduzir o porquê que ela ficou tão cara, né? Porque ela era gravada em várias cidades do mundo, para ser mais específico, em 9 cidades diferentes, em 9 localidades diferentes pelo mundo inteiro. Então viagens e produção em outros lugares, aluguel de cenários, isso tornava a série muito cara, chegando a custar uma média de 9 milhões de dólares por episódio. O que já dá uma noção do porquê que a série acabou sendo cancelada, que segundo alguns relatos foi justamente por questões financeiras, porque ela estava sendo muito cara para produzir. O que me chateia, porque mais pra frente tem uma outra série da Netflix que foi muito mais cara e que até hoje tá no ar, e Sense8 pra mim era melhor, por mais que eu não tenha assistido a outra, mas Sense8 era muito boa, não é possível que não dava retorno suficiente pra cobrir esses gastos. Mas enfim, 9 milhões por episódio, ainda assim é muito dinheiro. A 11ª aqui da posição está empatada com Sense8, também custava 9 milhões de dólares por episódio, só que ela é mais antiga, então naquela época o dinheiro devia valer mais se converter pela inflação de hoje, que eu não manjo nada disso. Mas a série dessa colocação é a série Roma, ou Rome, uma série que contava a história de Roma, durante a transição do regime republicano para o Império Autocrático. Ela era contada a partir do ponto de vista do tirano Júlio César, sua família e o seu sucessor, o Octavian Augustus. E ela narrava guerras civis e lutas de conquista que mudaram toda a história do mundo. E esses gastos aí de uma média de 9 milhões por episódio incluíam aluguel de cenários também, os figurinos, que eram muito caros, porque é uma série que se passa nos tempos antigos, e também os efeitos especiais, efeitos visuais que eram colocados na série. Tudo isso deixava a produção muito cara e por isso que ela entrou aqui na lista. E a 10ª colocada é mais uma que está empatada aqui com o 11º e 12º, mas pasmem, ela não teve efeitos visuais, não era figurino, não era nada disso. Foi mais porque o elenco se tornou muito caro, porque eles se tornaram grandes estrelas e davam muito retorno, que era The Big Bang Theory, que terminou recentemente, inclusive há pouco tempo atrás eu fiz um vídeo sobre por onde anda o elenco de The Big Bang Theory. Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui no card. E pra quem não conhece The Big Bang Theory, o plot principal dela conta a história de dois jovens gênios da física, o Leonard e o Sheldon. Eles dividem um apartamento e são surpreendidos ao descobrir que a sua nova vizinha, a Penny, é uma mulher não tão inteligente assim e que o Leonard se apaixona de início e acredita que pode conquistar ela em algum momento. Então, assim, pensa, né, que uma série chegou a custar 9 milhões de dólares por episódio nas últimas temporadas ali, não foi por causa de aluguel de cenário, de figurino, efeito especial, visual, não tinha nada disso. Era só porque a série começou a fazer tanto sucesso e render tanto dinheiro que os contratos dos atores foi subindo e foi ficando cada vez mais caro. Então, pra manter aquele elenco, que tem várias estrelas ali no meio, né, é um elenco principal, além dos outros ali do Stewart, né, de uns outros que costumavam aparecer ali quase sempre, chegavam próximo desse valor de 9 milhões de dólares por episódio, e que, aliás, acaba somando com uma coisa que pouca gente sabe, é que The Big Bang Theory tinha que pagar direitos autorais pela música de abertura, sempre que ela aparecia, né, então tinha o custo da música de abertura dos direitos autorais, o que acabava encarecendo os episódios. Indo agora para a 9ª série dessa lista, temos Marco Polo, que já é um pouquinho mais cara do que as anteriores, chegou a custar 10 milhões de dólares por episódio. E ela se passava em um mundo repleto de inveja, traição, intrigas e rivalidades, e ela se baseava na fama do lendário explorador italiano Marco Polo na corte do Kublai Khan na China lá no século XIII. E esse orçamento aí de mais ou menos 10 milhões de dólares por episódio era principalmente por causa dos efeitos visuais que tinham na série e dos figurinos que eles tinham que montar para aqueles episódios. Toda série que se passa muito tempo atrás tem todo um custo, né, de criar esses figurinos específicos para essa série e tal, então acaba tornando tudo mais caro mesmo. Outra da Netflix que entra aqui, que é uma série muito querida por todo mundo, é The Witcher, na 8ª colocação, também custando uma média de 10 milhões de dólares por episódio. Essa é mais fácil da gente entender o porquê, né? Tem muito efeito visual, muito efeito especial, tem as roupas, também tem os cenários, porque também é um negócio que se passa na antiguidade, etc. E tem bruxaria, tem todos esses negócios. Então é claro que ela ia se tornar cara e acabou entrando aqui na nossa lista também, custando esses 10 milhõezinhos aí por episódio. Pra quem não conhece The Witcher, ela se baseia na série de livros também chamada The Witcher e se passa em um mundo de fantasia medieval, seguindo a história do Geralt of Rivia, um dos bruxos restantes da Terra.
Ele é um destemido andarilho e caçador de monstros dotado de capacidades físicas sobrenaturais. Por enquanto ela só tem uma temporada na Netflix, mas a segunda foi anunciada recentemente e deve chegar logo logo no catálogo pra gente assistir. Prepare o seu trocado pra dar para o bruxo. E na sétima colocação temos mais uma série que não precisou de efeito especial, não precisou de figurinos e grandes cenários para se tornar uma série extremamente cara. Na sétima colocação temos Friends. Sim, Friends se tornou uma série extremamente cara de se manter no ar, custando também 10 milhões de dólares por episódio. Basicamente, é claro, por causa do elenco, assim como foi com The Big Bang Theory. Lembrando aqui que Friends foi a primeira série, não sei se foi a primeira sitcom ou a primeira série da história, mas se eu não me engano foi a primeira série a pagar 1 milhão de dólares por episódio para cada um dos atores do elenco principal. E isso, naquela época dos anos 2000, ali no início dos anos 2000, era muito dinheiro. Não que hoje em dia 1 milhão de dólares não seja muito dinheiro, mas 1 milhão de dólares por episódio naquela época era mais dinheiro do que é hoje por causa da inflação, que eu já falei que eu não entendo. Se você não conhece Friends, por acaso, resumidamente, porque ela é muito mais do que isso, mas resumidamente, conta a história do Ross, da Rachel, da Mônica, do Chandler, do Joey e da Phoebe. 6 amigos que formam um grupo que luta para se sobressair e progredir na competitiva vida de Manhattan. Seu humor inteligente e apoio mútuo incondicional fazem com que sua amizade seja cada vez mais forte, superando assim todos os obstáculos que a vida lhes apresenta. Ou, como diriam os diretores de Friends, é a série que se passa naquele momento da nossa vida que os nossos amigos são a nossa família. E é exatamente isso que traz essa identificação e que faz até hoje ser a maior série de todos os tempos, e isso não tem discussão aqui nesse canal. Enquanto vocês concordam ou discordam de mim nos comentários sobre o que eu acabei de falar de Friends, preciso lembrar vocês de uma coisa que, diferente das séries que a gente está falando aqui, que são extremamente caras para produzir, tem uma coisa que não é cara e é maravilhosa de você ter na sua casa, que são as camisetas bordadas da Maria Pontilhada. Estou usando uma de How I Met Your Mother nesse momento, mas tenho também de Friends, Sons of Anarchy, de Riverdale, tenho de várias séries. Você também pode ter na sua casa coisas bordadas de séries, filmes, músicas personalizadas do jeito que você quiser, tudo feito à mão com muito carinho e um trabalho maravilhoso da Bia, minha esposa, que atende pelo Maria Pontilhada, que você está vendo aqui na tela. O link para você ir lá para o Instagram dela tá aqui na descrição, é só descer um pouquinho, clicar, vai lá, segue, conheça o trabalho dela. Ela atende pela DM mesmo do Instagram, é só ir lá fazer o seu pedido e ela entrega para todo o Brasil. Te garanto que não chega nem perto dos valores que a gente tá vendo para produzir uma série, mas mesmo assim você vai amar o trabalho que ela faz, eu tenho certeza. E claro, quando você for fazer o seu pedido, fala que você veio aqui pelo canal. Vamos continuar a lista então? Vamos continuar a lista então, agora indo pra sexta colocada aqui, que foi The Get Down, mais uma série da Netflix sendo colocada aqui na lista. The Get Down é uma série que tem uma crítica muito boa, mas que parece que não teve tanta audiência assim, por isso que ela acabou sendo cancelada. Ela chegou a custar uma média de 11 milhões de dólares por episódio, e isso principalmente por causa dos cenários, que eram muito bem feitos, muito específicos para dentro da série, e também pelos direitos autorais das músicas que eram tocadas nos episódios. Para quem não conhece a série, ela é ambientada em Nova York durante o ano de 1977, e conta a história de como, à beira das ruínas e da falência, a grande metrópole deu origem a um novo movimento musical no Bronx, focado nos jovens negros e de minorias que são marginalizadas. Confesso pra vocês que essa é uma grande falha no meu caráter, eu tô devendo assistir essa série, por mais que ela tenha sido cancelada, mas é uma série que dizem que vale muito a pena assistir, e eu vou, eu prometo, eu só tinha esquecido que ela existia, mas agora que eu lembrei, eu vou assistir em algum momento. Que foi? Mano, se eu não morrer antes dos 70, eu vou assistir todas essas séries que eu tô prometendo. Em quinto lugar, vejam só vocês, mais uma série da Netflix por aqui. Dava pra fazer uma lista só das séries mais caras da Netflix, pelo jeito, né? Em quinto lugar, temos a minha favorita atualmente. Eu já tinha falado Sense8, mas das que estão passando atualmente, a minha favorita, que é Stranger Things. Stranger Things chegou a custar aí na sua terceira temporada uma média de 12 milhões de dólares por episódio, o que é justificável visto o tanto de efeitos especiais visuais que tem dentro dos episódios. Então até aí é muito justificável esse valor alto para a produção da série. Se você ainda não conhece, ela começa numa data lá do dia 6 de novembro de 1983, na pequena cidade de Hawkins, lá em Indiana. O Will Byers, um garoto de 12 anos, desaparece misteriosamente. A mãe do Will, a Joyce, ela torna-se frenética e tenta encontrar o Will, enquanto o chefe de polícia Jim Hopper começa a investigar, junto também com os amigos do Will, o Dustin, o Mike e o Lucas. É uma série maravilhosa que eu amo e é sério, essa é a que eu mais estou esperando a Netflix lançar alguma notícia, porque eu quero muito assistir a quarta temporada. E talvez você estivesse sentindo falta de séries da HBO aqui, que costuma investir muito nas suas produções, né? Então na quarta posição temos aqui a produção da HBO, Band of Brothers, que eu assisti recentemente, assisti esse ano, gostei muito, é uma minissérie de apenas uma temporada,
porque para ser minissérie tem que ter só uma temporada inclusive, que chegou a custar uma média de 12 milhões e meio por episódio. Para quem ainda não assistiu, Band of Brothers é uma das minisséries de maior sucesso da HBO e coloca o telespectador dentro do universo da Segunda Guerra Mundial, enquanto mostra de perto a saga da lendária Companhia Easy, formada por soldados que se distinguem pela coragem, sacrifício, camaradagem e heroísmo na defesa de seus ideais. E esse custo alto de 12 milhões e meio por episódio, claro que foi muito por causa dos efeitos visuais especiais, porque é guerra, é bomba, é tiro, é morte, é corpo saindo pelo, quebrando no meio por causa das explosões, enfim, tem coisas muito visuais ali quando você está assistindo realmente. Pra quem tem uma certa sensibilidade com isso, tome cuidado, mas é uma produção muito boa que está na HBO Max, inclusive, para poder assistir, mas ela também chegou a custar esse valor, porque o elenco, mano, tem uns nomes ali muito grandes, por mais que uns estivessem no começo da carreira, outros já tinham um pouco mais de nome, tem o David Schwimmer lá, por exemplo, que atuou muito bem, então juntando tudo isso acabou deixando a série meio carinha mesmo para ser produzida, mas mesmo assim deve ter tido um retorno muito legal e foi muito bem produzida, então acredito que valeu a pena esse custo aí. E agora vamos pro pódio das séries mais caras da história. Tá sentindo falta de alguma? Você sabe qual é o pódio? Deixa aqui nos comentários antes de ver para saber se você vai acertar. Vamos para a terceira colocação, ER, que aqui no Brasil a gente conheceu como Plantão Médico, entra aqui na terceira colocação como a série mais cara da história, custando uma média de 13 milhões de dólares por episódio, claro que isso mais para as últimas temporadas da série. E a série ER, ela chegou a ficar muito cara por muitas coisas, né? Tanto pelos seus efeitos especiais, eu não cheguei a assistir, preciso assistir inclusive, porque dizem que é a mãe das séries médicas, tudo que veio depois de ER se baseou nela, que foi a primeira série de grande sucesso nesse quesito médico, pelo menos dos últimos tempos, é o que eu escuto falar, gente, e tô repassando pra vocês porque eu não assisti ainda. Mas esse custo alto era muito pelos efeitos que eles colocavam pra deixar a coisa mais real possível, porque se passa ali no pronto-socorro do negócio, na coisa de emergência. Até porque ER é Emergency Room, né, em inglês, é a sigla. Então a coisa é muito frenética, tá acontecendo o tempo todo ali e precisa de muito sangue, precisa de muito efeito, mais ou menos pra quem assiste Grey's Anatomy já deve ter uma noção como é que funciona. E por causa disso, por causa dos cenários que aparecem na série, por causa do elenco também, que começou a ficar muito caro, tinha o George Clooney no elenco, então tudo isso colaborou para chegar a 13 milhões de dólares por episódio nas últimas temporadas da série. Se bem que eu acho que o George Clooney sai antes do final, não tenho certeza dessa informação aqui, mas enfim, é a informação que eu peguei na internet e estou repassando para vocês. A segunda da lista é mais uma da Netflix, que eu falei para vocês que eu fiquei chateado de terem cancelado Sense8 por 9 milhões de dólares por episódio, e como é que você me mantém uma série que já tá na quinta ou sexta temporada, já tá renovada até a sexta na verdade, por 13 milhões de dólares por episódio, que é The Crown. Não questiono a qualidade dessa série, não estou falando que é ruim, muito pelo contrário, eu acho que é muito boa e eu quero assistir um dia, mas você me cancela Sense8, que era incrível e só custava 9 milhões, só 9 milhões, se a gente comparar com 13, é 4 milhões de diferença por episódio. Mas enfim, não é o assunto aqui do vídeo. O fato é que The Crown tá custando aí nas últimas temporadas uma média de 13 milhões de dólares por episódio. E caso você ainda não tenha assistido The Crown e não sabe do que ela se trata da filha do rei George VI, a Elizabeth II, que sempre soube que não teria uma vida comum. Após a morte do seu pai em 1952, ela dá seus primeiros passos em direção ao trono inglês, a começar pelas audiências semanais com os primeiros ministros. Ela assume a coroa com apenas 25 anos de idade, mas com grandes compromissos vem grandes responsabilidades. Já dizia o tio Ben. Então, assim, dá pra entender um pouco o porquê que essa série também chegou a custar tão alto. Porque tem os figurinos, né, que tem muita coisa ali da história real, é a Rainha Elizabeth, então você tem que fazer uns figurinos muito top, tem que, reproduzir os cenários daquela época, porque a série vai se passando por várias épocas da vida da Rainha Elizabeth. Então, mano, é muito caro pra você reproduzir tudo isso, coisas parecidas com a da rainha da Inglaterra, não é qualquer pessoa. Então, tudo isso, junto com o salário do elenco também, que são grandes nomes que estão ali envolvidos, junta todas essas coisinhas pequenas e extremamente caras, chega nessa conta aí de 13 milhões de dólares por episódio. Mas é claro que nenhuma delas chegaria aos pés da primeira colocação. Chegaria aos pés não, chegou aos pés, mas não ultrapassou o gasto, é claro, que teve a nossa primeira colocada aqui, que eu acho que você deve estar esperando desde o início desse vídeo, que foi Game of Thrones. A série da HBO que incontestavelmente gastou muito dinheiro para sua produção, chegando a um gasto de
15 milhões de dólares por episódio, tanto pelos cenários que eles alugavam, porque eles tentavam usar o mínimo de CGI ali, que é aquelas telas verdes, essas coisas, eles usavam realmente cenários e só amplificavam na hora da edição. Então o aluguel do cenário, os efeitos especiais, afinal, eram dragões, eram reis da noite, eram todos esses negócios, um monte de magia na série. Então é claro que os efeitos especiais visuais também encareciam essa produção, e o elenco também, que foi ficando cada vez mais caro ao longo das temporadas, já que a série estava rendendo tanto dinheiro. E mesmo com 15 milhões de dólares por episódio, eles conseguiram cagar o final da história. Enfim, se você ainda não conhece Game of Thrones, ela conta a história de um lugar onde uma força destruiu o equilíbrio das estações há muito tempo atrás. Em uma terra onde os verões podem durar vários anos e o inverno toda uma vida, as reivindicações e as forças sobrenaturais correm às portas do reino dos 7 reinos. E assim, acha que é tranquilinha, sério. Né? De boas. Não tá nem ligado às mortes que tem, os sexos, né? As tetas. Teta e pinto e bunda e teta. Tudo controlado. Chuva de teta, toma teta, toma teta, toma teta. Mas, só uma pequena observação antes de encerrar o vídeo, eu continuo dizendo que Game of Thrones é uma grande série, é um marco e todo mundo deveria assistir em algum momento da vida pra quem gosta de assistir séries. O final trágico e horrível que teve não tira a grandeza de Game of Thrones. É bom colocar isso aqui porque vocês sempre confundem. Só porque eu falo do final de Game of Thrones e falo mal, vocês acham que eu não gosto da série. Mas não, eu gosto e muito reconheço a importância dela. Mas que o final foi o pior da história, foi. Nem assisti Dexter, nem assisti essas outras séries que vocês falam que o final é ruim, porque não preciso. Game of Thrones foi ridículo o que eles fizeram. E é isso. Essa é a lista das séries mais caras de todos os tempos, segundo as pesquisas que eu fiz na internet. Faltou alguma aqui pra você? Tem alguma que você acha que foi muito cara, mas eu esqueci de colocar na lista? Deixa nos comentários. Me conta também se você se surpreendeu com alguma aqui que apareceu na lista. Não esqueça de não sair do vídeo de clicar aqui pra poder se inscrever. Vem ver outros vídeos que eu vou deixar aqui, ó. E aqui em cima tem uma playlist com várias outras listas de outros assuntos também relacionados à série, que é muito legal. Vem aqui clicar pra assistir. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Não esquece de ir lá seguir a Maria Pontilhado, o link tá na descrição. Até a próxima. Valeu!